Faltavam 5 dias para o meu casamento. 5. O vestido já estava pendurado no quarto, o buffet pago, os convites enviados. Durante 3 anos, eu tinha guardado cada centavo, trabalhado noites inteiras no hospital, acreditando que aquele dia seria o começo da minha felicidade. Mas, naquela terça-feira, o destino decidiu me ensinar o que significa ruir de dentro para fora. Rafael entrou em casa sem dizer uma palavra. Havia algo no olhar dele, um cansaço estranho, um silêncio que doía mais do que qualquer grito. Ele sentou-se na beira da cama, passou as mãos pelo rosto e murmurou: Marina, a gente precisa conversar. O estômago embrulhou. Eu sabia. Todas as mulheres sabem. Eu não posso casar com você. Eu me apaixonei por outra pessoa. O tempo parou. As paredes do quarto pareciam encolher. A voz dele se misturava com o som do meu próprio coração se partindo, um som seco, como vidro quebrando. Tentei falar, mas nenhuma palavra saiu. Ele continuou, como se quisesse se livrar logo da culpa. Você é incrível, Marina, mas seria injusto continuar. 5 dias antes do casamento. 5 dias antes de dizer sim diante de Deus e de 150 convidados. Senti o chão sumir. O vestido branco, que até então representava um sonho, agora parecia um fantasma pendurado, o símbolo cruel de uma vida que não existiria mais. Passei as horas seguintes ligando para fornecedores, pedindo cancelamentos, tentando recuperar o que dava. Alguns foram gentis, outros apenas suspiravam com pena. Cada ligação era uma ferida nova. Quando fiz as contas, o número me encarou como uma sentença: R$ 120. 3 anos de trabalho e tudo o que restava era uma conta quase vazia e uma alma em ruínas. Nos dias seguintes, mal consegui sair da cama. A vergonha era tão pesada quanto a dor. Como contar às pessoas? Como explicar que o homem que jurou amor eterno simplesmente desistiu? O apartamento parecia um cemitério de planos, o álbum de casamento, as lembranças do chá de panela, a aliança que agora queimava na gaveta. Em um impulso, peguei o telefone e disquei o número que sabia de cor. Do outro lado da linha, a voz que sempre foi abrigo respondeu: Vem pra casa, filha. Não precisa explicar nada. Aqui ainda é o teu lugar. Era a Dona Conceição, a mulher que me criou quando perdi meus pais. Aquela voz simples e doce soou como uma corda jogada a alguém que se afoga. Naquela noite, fechei a porta do apartamento que dividi com Rafael e senti que estava fechando uma vida inteira. Mas eu ainda não sabia que aquele fim seria apenas o primeiro capítulo da minha reconstrução. Enquanto o ônibus seguia pela estrada escura, vi meu reflexo na janela, uma mulher perdida, mas ainda viva. E foi ali, com as lágrimas secando no rosto, que ouvi as palavras da minha mãe ecoando na cabeça. Filha, às vezes a vida precisa quebrar o que é falso para abrir espaço para o que é verdadeiro. Eu não sabia, mas a minha nova história estava prestes a começar. E tudo começaria com um simples telefonema. A viagem até a casa da Dona Conceição parecia não ter fim. As luzes da cidade iam ficando para trás, uma a uma, como se o mundo inteiro estivesse se apagando comigo. Na mochila, só cabiam 2 mudas de roupa e o vestido de noiva, ainda com o cheiro de flores artificiais e promessas mortas. Quando cheguei, ela me esperava na porta. O mesmo sorriso de sempre, mas desta vez, cheio de dor por mim. Abriu os braços e eu desabei, como uma criança que finalmente encontra um colo depois da tempestade. Calma, minha filha. Chora o que tiver que chorar. Mas lembra, nenhuma lágrima dura para sempre. Durante dias, não fiz nada além de existir. Dormia, acordava e voltava a dormir. O corpo presente, mas a alma perdida entre o passado e o que nunca aconteceu. A Dona Conceição, com sua sabedoria silenciosa, não me cobrava nada. Deixava o café pronto toda manhã, o cheiro invadindo o quarto, lembrando-me que o mundo lá fora ainda girava. Às vezes, entrava só para abrir as janelas e dizer: O sol tá bonito hoje.
Mesmo que tu não veja agora, ele continua brilhando. Mas a verdade é que eu não queria ver. Sentia raiva, de Rafael, de mim mesma, de ter acreditado tanto. Como alguém pode planejar o futuro inteiro ao lado de outra pessoa e, de repente, ficar sem nada? Uma tarde, sentei na varanda e vi as mãos dela costurando um pano velho. Cada ponto parecia uma resposta pro meu desespero. Perguntei: como é que a senhora aguenta tanta dor, mãe? A gente não aguenta, filha. A gente aprende a caminhar com ela. Naquela noite, algo dentro de mim se moveu, pequeno, mas real. Como uma brasa escondida em meio às cinzas. Comecei a pensar em voltar a trabalhar. Mas o dinheiro era pouco, as contas não esperavam, e o mundo não tinha piedade de quem sofre. Enviei currículos, fiz entrevistas, ouvi muitos não. Até que uma amiga me ligou dizendo que havia uma vaga diferente, enfermeira particular para um homem que ficará paralisado após um acidente. Pagava bem. Muito bem. Mas também vinha com um aviso. Ele não aceita ajuda de ninguém. Já despediu 4 enfermeiras. Lembrei das palavras de Dona Conceição: nem toda dor é castigo, às vezes é convite. Talvez aquele fosse o meu convite, não para cuidar de alguém, mas para aprender a cuidar de mim mesma. No dia seguinte, vesti meu uniforme branco, respirei fundo e peguei o ônibus para o bairro mais nobre da cidade. Enquanto as casas ricas passavam pela janela, senti o medo apertar o peito. O medo de falhar de novo. De não ser suficiente. De nunca mais ser amada. Mas a vida, às vezes, se esconde justamente atrás do que mais tememos. E eu estava prestes a descobrir isso. Quando a porta daquela mansão se abriu e eu vi o olhar frio de Eduardo pela primeira vez, algo em mim gritou para fugir. Mas, por algum motivo, fiquei. E foi ali, diante de um homem que já não acreditava em nada, que o destino começou a costurar, ponto a ponto, o meu recomeço. A casa era enorme. Mas o silêncio maior ainda. O tipo de silêncio que não acolhe, sufoca. Fui recebida por uma mulher elegante, de olhar cansado. Era Helena, a irmã de Eduardo. Ela explicou tudo num tom quase ensaiado, como quem já repetiu aquela história vezes demais. Ele tem 35 anos. Sofreu um acidente há 6 meses. Desde então não quer ver ninguém. Já despediu 4 enfermeiras. Se decidir ficar, saiba que ele vai tentar fazer o mesmo com você. Assenti em silêncio, mesmo com o coração acelerado. Subi as escadas e parei diante de uma porta entreaberta. De lá, vinha o som de uma televisão ligada, mas sem volume, o som do vazio. Bati de leve. Nenhuma resposta. Empurrei a porta e o vi pela primeira vez. Eduardo estava sentado na cadeira de rodas, com o rosto voltado para a janela. A luz da manhã desenhava sombras no chão, e por um instante pensei que ele fosse parte delas, imóvel, distante, quase apagado. Bom dia, Sr. Eduardo. Sou Marina, sua nova enfermeira. Ele não se virou. Apenas respondeu, seco, como quem fala com o vento. Não preciso de enfermeira nenhuma. Pode ir embora. Tentei sorrir, disfarçando o impacto das palavras. Mas ele virou-se bruscamente, os olhos cheios de raiva, não de mim, mas do mundo. Já disse que não quero pena. Nem cuidados. Eu não sou um projeto de caridade. Aquelas palavras cortaram fundo. Porque, de alguma forma, eu entendi. Eu também não queria pena. Eu também estava cansada de ser olhada como alguém quebrada. Saí do quarto em silêncio, mas não desisti. Durante dias, cumpri meu trabalho como quem pisa em cacos de vidro, cuidadosa, mas firme. Deixava o café na mesa, ajustava os medicamentos, abria as cortinas. Ele ignorava tudo. Até que, certa tarde, o encontrei tentando pegar uma garrafa de água que havia caído no chão. A cadeira emperrada, as mãos trêmulas, o rosto tenso. Sem pensar, me abaixei e entreguei a garrafa. Ele olhou para mim,
pela primeira vez de verdade. Não com raiva, mas com uma dor crua, o tipo de dor que não pede ajuda, mas grita em silêncio por ela. Por que você insiste? Perguntou, a voz baixa, cansada. Respirei fundo e disse: porque desistir é o que as pessoas fizeram comigo. E eu não quero ser mais uma a fazer o mesmo com você. Ele desviou o olhar. Mas, naquele instante, algo pequeno e invisível mudou entre nós. Uma rachadura na parede que ele construiu. Um sopro de humanidade voltando a respirar. Naquela noite, antes de ir embora, deixei um bilhete na mesa de cabeceira. Amanhã volto às 8. Não para te curar, mas para te lembrar que ainda há vida aqui dentro. Quando cheguei no dia seguinte, ele ainda estava lá, no mesmo lugar, mas o bilhete tinha sido dobrado com cuidado e colocado ao lado da xícara de café. Foi ali, naquele gesto quase imperceptível, que percebi. O homem que não queria ser salvo estava começando a querer viver outra vez. E eu estava prestes a descobrir que, ao tentar curar alguém, eu também começava a me curar. Os dias seguintes tornaram-se uma rotina silenciosa, quase ritual. Eu chegava às 8, preparava o café, abria as cortinas e esperava. Às vezes, ele me ignorava completamente. Outras, apenas resmungava um bom dia, sem olhar para mim. Mas algo estava mudando, mesmo que devagar. O ar já não parecia tão pesado. O silêncio já não machucava tanto. Uma tarde chuvosa, enquanto organizava os remédios, senti as lágrimas subirem sem aviso. Fazia meses que eu segurava tudo, o noivado desfeito, a humilhação, a solidão. Desta vez, não consegui conter. As lágrimas caíram, silenciosas, sobre os frascos de vidro. Eduardo me olhou, confuso. Foi a primeira vez que o vi vacilar. O que foi? Perguntou, com a voz rouca, quase um sussurro. Tentei disfarçar, mas ele insistiu. E então desabei. Contei tudo, o casamento cancelado, o dinheiro perdido, o amor traído. Cada palavra era uma ferida aberta diante de um estranho. Ele ouviu em silêncio, os olhos fixos nos meus. Quando terminei, apenas disse: parece que somos dois quebrados, então. A frase ficou suspensa no ar, simples e devastadora. Foi ali que percebi, ele entendia. Não por piedade, mas porque conhecia o mesmo abismo. Depois desse dia, o clima entre nós mudou. Começamos a conversar, primeiro sobre banalidades, o tempo, o café, as notícias. Depois, sobre coisas que realmente importavam. Ele me contou sobre o acidente, sobre a dor de acordar e perceber que nunca mais andaria. Contou que a namorada o abandonara ainda na UTI. Eu senti o coração apertar, porque sabia exatamente o que era ser deixada quando mais se precisava de alguém. Comecei a incentivá-lo a participar das sessões de fisioterapia. No início, ele reclamava, ria de mim, dizia que eu era teimosa demais. Mas no fundo, eu via nos olhos dele, ele queria tentar. Cada pequeno movimento era uma vitória. Quando ele conseguiu mover as pernas alguns centímetros, sorrimos como duas crianças. Naquele instante, percebi que já não era apenas o enfermeiro e o paciente. Éramos dois sobreviventes aprendendo a respirar outra vez. As tardes passaram a ser mais leves. Ele começou a tocar piano, algo que não fazia desde o acidente. A música enchia a casa, misturando-se ao cheiro do café e à sensação estranha de paz. Às vezes, ele tocava e dizia: essa é para você. Para te lembrar que ainda há beleza nas coisas quebradas. E eu sorria. Mas no fundo, sentia medo, medo de estar me apegando, medo de confundir gratidão com amor. Eu tinha jurado nunca mais me entregar. Mas cada vez que ele olhava para mim, com aquele sorriso tímido e sincero, o meu coração começava a se reconstruir devagar, mas de forma verdadeira. Foi então que o passado bateu à porta, literalmente. Numa manhã qualquer, quando tudo parecia começar a fazer sentido, ouvi um toque na campainha. E ao abrir a porta,
o mundo que eu pensei ter deixado para trás estava de volta. Rafael. O homem que me destruiu. Voltava agora dizendo que se arrependera. E o que veio depois, ninguém poderia ter previsto. O som da campainha ecoou pela casa como um aviso, daqueles que o coração entende antes da razão. Quando abri a porta, o tempo pareceu recuar. Rafael estava ali. Cabelos desgrenhados, barba por fazer, os olhos fundos de quem não dorme há dias. Por um instante, eu congelei. Meu corpo lembrava dele antes que minha mente pudesse reagir. O cheiro familiar, a voz hesitante e a ferida que eu pensei ter cicatrizado voltou a sangrar. Marina, eu cometi o maior erro da minha vida. Acabei com a Carla. E percebi que é você. Sempre foi você. As palavras saíam trêmulas, tentando reconstruir o que ele mesmo havia destruído. Eu fiquei em silêncio, sentindo uma mistura de raiva, tristeza e, contra minha vontade, um resto de amor. 5 anos de história não desaparecem com um adeus. Mas também não voltam com um desculpa. Rafael, por favor, eu estou trabalhando. Disse, tentando manter a voz firme. Ele insistiu, os olhos suplicantes. Eu sei que te magoei. Mas dá-me uma chance. Eu mudei. Fechei a porta antes que ele dissesse mais alguma coisa. Mas o coração ficou aberto, inquieto, em guerra. Durante dias, ele voltou a aparecer, flores na portaria, mensagens no telemóvel, lembranças antigas disfarçadas de promessas novas. Parte de mim queria ignorar. Outra parte queria acreditar. Era cruel perceber que ainda existia uma centelha de sentimento por quem me destruiu. Até que, numa tarde, ele apareceu novamente. Estava diferente, mais calmo, quase arrependido. Mas foi o que disse a seguir que fez o chão desaparecer sob meus pés. Mesmo quando eu estava com a Carla errante que eu pensava. O ar ficou pesado. Como assim quando estavas com ela? Perguntei, a voz gelada. O que veio depois foi o golpe final. Ele confessou que o caso com Carla começara muito antes de terminar comigo. Mais de 1 ano de traição, enquanto eu economizava cada centavo para o nosso casamento, enquanto sonhava com uma vida que já era mentira. Senti a raiva subir como fogo. Não era só dor. Era humilhação, vergonha, repulsa. E um tipo novo de força, aquele que nasce quando não há mais nada a perder. Sai da minha frente, Rafael. E nunca mais volta. Ele tentou se aproximar, mas eu dei um passo atrás. Aquele amor que um dia me fez sonhar agora só me dava náusea. Fechei a porta e, desta vez, fechei também o ciclo. Quando voltei ao quarto, Eduardo estava lá, observando-me em silêncio. Ele não perguntou nada. Apenas estendeu a mão. E naquele gesto, simples e sincero, encontrei tudo o que Rafael nunca foi capaz de me dar: respeito, calma, presença. Sentei ao lado dele, o coração ainda batendo descompassado. Contei tudo. Cada detalhe, cada mentira. Eduardo ouviu até o fim. Depois, apertou minha mão e disse com voz firme: ele perdeu a mulher mais incrível do mundo. Foi a primeira vez em muito tempo que eu acreditei nisso. Porque naquele instante, eu percebi, a mulher destruída que Rafael deixou já não existia mais. No lugar dela, havia alguém novo, mais forte, mais inteira, mais viva. Naquela noite, o silêncio entre mim e Eduardo não era vazio, era conforto. E quando nossos olhares se encontraram, senti que algo mudava de novo. O que começou como cuidado começava a se transformar em amor. E foi assim, entre as ruínas do passado, que o futuro começou a nascer. Os meses seguintes foram diferentes de tudo o que eu já vivi. A dor deu lugar à calma. O medo, à esperança. E o que começou como uma simples relação de cuidado transformou-se em algo muito mais profundo. Eduardo não era um homem fácil, nunca foi. Mas atrás do sarcasmo e do silêncio, havia uma força que eu nunca tinha visto. E, pouco a pouco, ele começou a voltar à vida.
Voltou a gerir a empresa, a fazer reuniões, a criar novos projetos. Eu estava sempre ao lado dele, não como enfermeira, mas como parceira. E pela primeira vez, senti que não era eu quem o estava a salvar. Éramos dois a nos salvar mutuamente. Uma noite, depois de um dia longo, ficamos na sala a ver um filme. A luz baixa, o som suave, o calor confortável da companhia certa. De repente, ele pausou o filme e olhou para mim. Os olhos brilhavam, não de dor, mas de decisão. Marina, preciso dizer-te uma coisa. O coração acelerou. Aquele mesmo medo antigo voltou, o medo de perder o que finalmente fazia sentido. Eu apaixonei-me por ti. Disse ele, com a voz firme. Não sei se mereço, nem sei o que vai ser de nós. Mas tu devolveste-me a vontade de viver. As lágrimas vieram antes das palavras. Porque, no fundo, eu também já sabia. Eu também te amo, Eduardo. Só tenho medo de estar a confundir amor com gratidão. Ele sorriu, aquele sorriso sereno que me fazia sentir segura. Então vamos descobrir juntos. Sem pressa. Só sendo verdadeiros. E foi assim que começou o que nenhum de nós esperava, um amor sereno, maduro, nascido das cinzas. Com o tempo, deixei de trabalhar como sua enfermeira. Agora era sua parceira, em casa e na empresa. Vivíamos entre risos, café e planos. E a cada dia, ele me mostrava que a cadeira de rodas nunca o definiu. Um ano depois, numa noite aparentemente comum, cheguei a casa e encontrei a sala iluminada por velas. Música suave. O aroma do meu prato favorito. Ele estava lá, elegante, com um sorriso nervoso. Hoje é o nosso dia, disse ele. No final do jantar, colocou as mãos na cadeira, respirou fundo e, lentamente, começou a levantar-se. As pernas tremiam, o corpo vacilava, mas o olhar era por orgulho. Ficou de pé por alguns segundos, o suficiente para me fazer esquecer o mundo. Quero casar contigo, Marina. Disse, tirando uma pequena caixa do bolso. Tu salvaste-me quando eu já tinha desistido. Agora quero passar o resto da vida a fazer-te feliz. As lágrimas escorreram sem controlo. E eu só consegui murmurar. Sim. O sim mais verdadeiro que já dei. O casamento foi simples, íntimo, cheio de gente que acreditava no amor real. No momento das alianças, ele voltou a levantar-se, poucos segundos, mas eternos. E quando me olhou, percebi, o milagre não era ele voltar a andar. O milagre era nós termos aprendido a ficar de pé juntos. Hoje, olho para trás e já não sinto dor. Sinto gratidão. Se Rafael não tivesse ido embora, eu nunca teria conhecido o amor que cura. O amor que não precisa ser perfeito, apenas verdadeiro. Porque a vida, às vezes, precisa quebrar tudo o que somos. Para nos reconstruir melhores do que jamais fomos. Se esta história tocou o teu coração, partilha-a. Talvez alguém precise ouvir que o amor ainda existe, e que, mesmo quando tudo parece perdido, há sempre um milagre à espera. Basta ter coragem de ficar em pé.